E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para continuar o capítulo 2 do volume um das obras completas de Jung. Essa vai ser a terceira parte. A gente ainda vai estar falando sobre o caso da senhorita SW, prima do Jung, e desenvolvendo um pouco mais, né, aqui as observações que ele fez sobre ela, sobre como eram as sessões e algumas ideias que ela desenvolveu durante esse período de 2 anos que o Jung observou essas sessões, né? Começando pelo começo da parte que a gente parou, eu acho que a primeira parte aqui que é interessante de a gente abordar é como a senhorita SW passou a desenvolver um esquema bem complexo de como as reencarnações funcionavam. Ela criou aí uma lógica de que os seres humanos normalmente têm que reencarnar 2 vezes por século, mas ela, por ser diferente, ser uma pessoa extraordinária, né, como ela colocava, tinha que reencarnar apenas uma vez a cada 200 anos. Né? Essa era a obrigação dela, talvez por ela ser um espírito superior, na verdade. Ela coloca então como isso funcionava e passa a narrar um pouco como foram as reencarnações anteriores dela, né? É bem interessante porque ela vai narrar vários contos fantásticos que parecem anedotas, parecem de fato histórias inventadas assim de uma mente muito fértil, inclusive, porque no primeiro momento ela se coloca como tendo sido mãe do seu avô e do avô de Jung, ou seja, a gente poderia dizer bisavó, então ela teria sido a própria bisavó e também bisavó de Jung e teria dado à luz aos dois irmãos que eram então o avô de Jung e o avô dela que eram irmãos, né? Em outra situação, ela coloca também que em outra vida ela teria sido amante de Goethe, né, que é um grande autor alemão, e teria tido um filho com ele de forma clandestina. É interessante falar disso porque aparentemente essa é uma narrativa bem comum na família do Jung, porque o próprio Jung diz que existe uma teoria de que ele seria neto de Goethe, né? Que ele teria sido bisavô ou tataravô dele e que a família dele fala sobre isso. Então, aparentemente, essa história que ela está contando é baseada nessa narrativa que a família deles tinha de ser descendente de Goethe, que é um grande autor alemão, né? E bem interessante assim, e que tanto para Jung quanto aparentemente para ela era um grande ídolo, né? Assim por diante, ela continua narrando os seus feitos, né? Ela narra, eu acho que os pontos mais relevantes aqui seriam que ela também foi uma mártir cristã, então ela teria sido perseguida enquanto cristã logo após a morte de Jesus, nos tempos idos. E ela vai narrando assim, voltando muito tempo. Ela cria várias histórias sobre isso. E dá pra ver uma certa prepotência, como sempre ela sendo uma pessoa muito importante, uma pessoa crucial na história da própria família ou na história do mundo, assim, né? Tendo tido aí relações sempre muito fantásticas, né? Por outro lado, não é só sobre ela que ela cria essas narrativas. Ela também cria essa narrativa sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então, sempre os membros que participavam das sessões espíritas dela, ou eram membros antigos da família, como por exemplo, ou ela teria sido mãe ou prima dessas pessoas em vidas passadas. Grande parte das vezes ela cria narrativas nas quais ela era mãe dessas pessoas, o que aparentemente, pelo que Jung narra, também entra em conflito com as outras histórias dela, como se ela tivesse vivido várias vidas ao mesmo tempo. Então é interessante perceber isso porque vai dando subsídio para a ideia de que é uma fraude, né? Assim como a gente tinha visto anteriormente, né, que ela acabou sendo pega praticando uma fraude e a gente também pode partir do pressuposto que essa situação toda construída era uma fraude, né? Já que ela acabou sendo pega na fraude logo em seguida. Mas o que o Jung acaba dando a entender é que era uma fraude subconsciente, como se o subconsciente dela estivesse levando ela nesse caminho para expressar alguma coisa que era necessária e que estava dentro dela, e que não tinha espaço, talvez por conta da sociedade, por conta da família e da pressão que ela sofria, né? Mais para frente o Jung vai voltar nisso, ele ainda vai discorrer bastante sobre esse tema dela, mas é interessante porque também tinha um certo nível de consciência, porque ela acaba criando narrativas sobre essas reencarnações de pessoas que ela não gosta. Então, assim, tem uma senhora que é da família dela, mas que sempre foi contra e sempre tratou ela como uma fraude, uma charlatã e etc. E sobre essa senhora, ela cria uma história
de que essa senhora seria uma envenenadora, né? Então, em vidas passadas, essa mulher teria matado dezenas de pessoas, teria matado os próprios maridos para receber herança através de venenos, e ela até mesmo cria uma história que é muito fantástica de que essa senhora teria descoberto o veneno perfeito, que é indetectável, que ninguém consegue encontrar, e que como se essa senhora tivesse encontrado um veneno muito potente e que quando colocado na comida das pessoas trouxesse alguns vírus respiratórios que poderiam matar essas pessoas a partir dessa doença, né? Então ela vai criando essas narrativas e falando para as pessoas que estão ao redor dela sobre essas narrativas. Isso obviamente cria ali um mal-estar das pessoas, com essas outras pessoas que ela tem essa negatividade, né? E vai criando toda essa situação. Obviamente, aparentemente, a consciência dela gostar ou não gostar de uma pessoa influenciava no tipo de reencarnação, no tipo de história que essas pessoas tinham. Uma coisa que fica bem clara tanto sobre as reencarnações dela quanto das outras pessoas é que ela sempre tende a criar grandes histórias, como histórias de assassinato, de romance, de fuga, de grandes invenções, de grandes coisas que as pessoas criaram. Parece que ninguém teve uma vida tranquila, ninguém. Outro ponto importante para a gente abordar aqui é como ela, depois das sessões, quando as sessões acabavam, sempre aconteciam discussões entre os membros, né, os espíritas que estavam ali, as pessoas que compareciam às sessões, sobre ciência e sobre espiritismo. Aparentemente, as pessoas que compareciam eram pessoas muito letradas, com muito conhecimento, e então se aprofundavam muito em discussões filosóficas, científicas e espirituais. E ela, como a vidente, ficava sempre num canto, ali de lado, sempre num estado semi-sonambúlico, assim, ela nunca estava 100% consciente conversando com as pessoas, e ela nunca participava dessas discussões, ela nunca dava respostas, ela nunca interagia com esses conhecimentos. O Jung fala que muitas vezes ela até tentava, mas era sempre respostas desconexas ou assuntos que não faziam sentido. Então ele coloca que ela ficava ali mais como ouvinte sobre esses assuntos do que qualquer outra coisa. Ela, aparentemente, ouvindo essas conversas, criou um sistema todo de energia de como o mundo funcionava. No primeiro momento, ela diz que os espíritos lhe trouxeram as respostas de como o mundo funciona, mas que ela ainda não poderia passar para as pessoas. Algumas semanas depois, ela diz, sorrindo, que os espíritos finalmente lhe deram todas as respostas e agora ela pode apresentar isso. A partir do momento que ela passa a apresentar, ela vai criar todo um esquema assim de forças que regem o mundo. Ela vai criar um esquema que é como se fossem 10 círculos, a partir de um primeiro círculo que é a força primitiva criadora, que seria como se fosse Deus ou algo superior, né? E a partir desse núcleo, várias forças vão se formando. Em cada um dos círculos, a partir do núcleo, existem forças cada vez mais físicas. Quanto mais perto do centro, mais espirituais, e quanto mais fora, mais físicas, né? Então, por exemplo, no primeiro plano ali, ela vai ter duas forças opostas, que seriam bem e mal, basicamente, que é magnessor e conessor. Então, magnessor seria a força do bem e conessor seria a força do mal, né? Indo mais para fora, por exemplo, forças que ela usa é magnetismo, gravidade, luz, sombra, escuridão, né? Ela vai criando várias assim artimanhas ali, várias forças que são naturais e aparentemente cada uma dessas forças está conectada ao bem ou ao mal, dependendo do que ela entende ali, né? O Jung ele diz que aparentemente essa lógica, como ela constrói isso, vem de Kant, que Kant também tem aí uma lógica de mundo parecida com essa. Então ela teria se baseado no que ela ouviu durante essas discussões sobre Kant para criar essa fórmula, né? Ela também usa, e é interessante pensar, isso para narrar um pouco sobre como era a relação dela com os espíritos. Então, teoricamente, quando ela via espíritos bons, esses eram feitos de magnessor. E magnessor se apresentava para ela de como se fosse um vapor branco, a partir do qual os espíritos se solidificavam. E conessor, ele aparecia quando os espíritos maus apareciam. E também seria um vapor negro, a partir do qual esses espíritos se solidificavam. Então, assim, ela vai usando isso também para narrar e para construir essa lógica de como era que os espíritos se mostravam para ela.
Depois dessa situação toda, dela criar essa história, aparentemente as sessões com algum conteúdo interessante foram diminuindo. Aquele espírito brincalhão foi tomando cada vez mais espaço dentro das sessões e ela aparentemente não conseguia mais ter visões muito úteis, ela só tinha sensações sobre os espíritos serem bons ou maus, e aí por isso o Jung decidiu se afastar, ele parou de frequentar as sessões dela. 18 meses depois, ele ficou sabendo que ela foi pega trapaceando, como eu tinha falado antes, né? Ela foi pega trapaceando durante sessões feitas no escuro, onde ela jogava itens para o alto para dizer que estavam levitando durante as sessões, né? E aí, a partir disso, ela caiu, né, nesse ostracismo de uma charlatã, ninguém mais frequentava as sessões dela, e ela parou completamente de fazer essas sessões. O Jung diz que a partir disso ela começou a trabalhar numa casa de comércio, né? E mudou completamente de atitude, né? Ele ficou sabendo que agora ela era mais moderada, ela era uma pessoa mais controlada e mais normal, ele coloca assim, né? Então ela era mais comedida, mais gentil, se colocava numa posição muito mais agradável de conviver. A partir disso, o Jung ele vai começar a narrar um pouco sobre como era essa personalidade dela antes dos ataques começarem, de como era ela acordada sem estar em um estado sonâmbulo ou semissonâmbulo, e a partir daqui ele vai narrar cada um desses estados. Então ele vai começar narrando como ela era acordada, como ela era no estado semissonâmbulo, no estado sonâmbulo e assim por diante, né? Vamos começar por ela acordada, né? Aparentemente, quando ela estava acordada e nesse estado pré-ataques, né, ela já era uma pessoa um pouco desequilibrada, como ele coloca. Ela era uma pessoa que tinha essa tendência a ter momentos de euforia e momentos de estar muito retraída, até mesmo deprimida. Ela era bem inconstante, aparentemente ela não tinha muito controle sobre as emoções dela. E um ponto que o Jung vai bater muito aqui nesse momento é sobre como ela tinha muitas dificuldades de prestar atenção nas coisas. Então ele coloca como sendo uma distração de atenção histérica. Ele diz que esse é um dos exemplos mais comuns de sintomas histéricos nessa época. Acho importante relembrar sempre que histeria já não é um termo que a gente usa e que a gente usa para denominar doenças. Muitas coisas se enquadram dentro de histeria. Então aqui, como a gente está vendo, até mesmo uma questão de dificuldade de atenção é considerado um quadro histérico, né? Até mesmo por ela ser uma mulher, então aparentemente para as mulheres qualquer coisa que saísse do normal era histeria. Essas visões que ela tinha, os estados sonâmbulos, as crises, tudo isso vai ser enquadrado dentro de histeria, segundo Jung, e essa é a conclusão que ele chega. E a partir daqui ele vai começar a narrar um pouco sobre isso. E ele costuma dizer, nesse momento aqui, que essa questão da dificuldade da leitura ou de ler em voz alta, como ele coloca, né, tem muito a ver com essa perca de força da consciência. Então, quando ela está lendo ou quando ela está, né, discursando em voz alta, ela perde a concentração, ela foca em outra coisa, porque a consciência dela não tem força suficiente para se focar em uma única coisa e ela muda, né? Automaticamente ela vai para onde a inconsciência está levando e não necessariamente para onde o consciente gostaria de focar a atenção. E é por isso que ele coloca isso como um quadro histérico. Ele toca muito nesse ponto das crises de sonambulismo dela, né? Dizendo que esses ataques espontâneos e frequentes de sono, né, nos quais ela dormia e apagava, era um outro caso muito claro de histeria, ou seja, era um outro sinal. Então, nesse primeiro momento, falando dela acordada, né, ele coloca que existem esses dois pontos. Tanto a questão da falta de atenção, quanto essa recorrência de momentos nos quais ela caía no sono do nada. Então esses são os dois primeiros pontos que ele vai bater firme dizendo que ela é histérica, né? Eu acho que pelo vídeo de hoje a gente chegou até um ponto interessante. Amanhã a gente continua então a partir daqui. E é isso. Tenham um bom dia. Como eu disse, estou com a agenda aberta. Caso vocês tenham interesse em fazer terapia ou supervisão, só entrar em contato comigo, me manda uma mensagem aí ou no meu Instagram ou TikTok e a gente conversa. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.